Acho que hoje vai ser uma noite bem legal de conversar, para a gente conversar sobre os caminhos da educação, olhando principalmente o ensino superior. Eu vou começar, eu fiz um PowerPoint muito rápido, só para pautar o papo. Vamos ver se funciona. Só para a gente começar a ter um norte do que a gente vai falar aqui. Eu me formei em jornalismo, mas eu sempre gostei muito de educação, comunicação e tecnologia. Vou até colocar um tempinho aqui para a gente não ficar muito rolando. E daí chegou um dia, estou em uma grande empresa, comecei a questionar por que a gente estava fazendo aquelas coisas que a gente estava fazendo para estudantes e professores de todo o Brasil. A gente não falava com os estudantes e professores e criava soluções para os problemas deles. Só que nenhuma dessas soluções prestava porque a gente não conversava com eles para descobrir quais eram os problemas deles. E daí eu descobri que, mesmo mudando de área, era um problema muito sério de mercado que acontece até hoje. Não sei se tem que ficar sentado para aparecer no quadro. Não, posso ficar de pé. E resolvi viajar de ônibus no Brasil, do Pará até São Paulo, para conhecer boas práticas de educação. E daí eu fiquei 5 meses rodando o país e batendo na porta das escolas, principalmente de educação básica, para entender quem estava fazendo coisas diferentes. Eu só tinha 2 certezas. Uma... que esse número não cai nunca. 9.000 escolas públicas sem energia elétrica via rede pública. Todos os anos esse slide muda censo escolar, que mapeia isso e continua o mesmo número. Rede de saneamento básico via rede pública. 63% das escolas públicas não tem saneamento básico via rede pública. Então, a escola com problema é muito fácil de encontrar, né? Outra coisa que eu não queria ver era a escola que era considerada boa escola porque passa no vestibular. Então, isso aqui é uma escola de 1934. Essa aqui é a mesma escola em 2011. 34, 2011. A diferença é que as mesas aqui são maiores, né? Porque o negócio é sentar, estudar, ter uma meta e passar na prova. E daí eu queria escolas que fizessem diferença, como Singularidades, como EBAC, como Amor em Lima e tantas outras escolas do Brasil. E era uma época que tinha pouca gente conhecendo essas iniciativas tão legais de educação. E no todo, em vez de ficar falando caso a caso, que eu acho que esses dois vão falar muito mais, com muito mais propriedade do que eu aprendi acho que 3 coisas principais. A primeira é que a educação acontece a partir das relações entre as pessoas e entre as pessoas e aquele espaço que elas estão. E se a gente está falando em inovação, não adianta nada a gente ter um espaço super inovador, mas que não tem nenhum significado com essas pessoas que ocupam esse espaço. Então, para inovar, é preciso compreender o espaço e essas relações que acontecem nesse espaço. É assim que a gente consegue, de fato, fazer diferença dentro da educação. E o terceiro, que é fugir da zona de conforto, né? Amor em Lima é uma escola pública aqui no Butantã, e um dia o secretário de Educação veio visitar a escola e falaram para a diretora da escola: Ana, quando o secretário perguntar o que você precisa, fala dinheiro. E daí ensaiaram com a Ana, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Daí o secretário de Educação chegou, falou: incrível esse projeto, o que vocês precisam? E a Ana falou assim: coragem. Porque é foda, é difícil. E é isso, é sair da zona de conforto e fazer coisas difíceis mesmo. E daí, acho que hoje eu estudei um pouco também sobre o que vai acontecer no mercado de trabalho no futuro, e não é uma palestra sobre isso, não é um papo sobre isso, mas eu trouxe 4 palavras que podem resumir um pouco, muito grosseiramente, o que vai acontecer. Automação, principalmente em funções de escritório. E na Austrália, 60% dos estudantes estão estudando no ensino superior em profissões que vão ser fortemente afetadas pela automação.
Globalização, então você vai conversar com pessoas de várias partes do mundo e vai ter vários tipos de trabalho mais pontuais. Colaboração, nem precisa falar muito, e inteligência social, né? Então, mais do que você aprender super técnicas, profissões que garantem que você usa muito inteligência social têm menos chances de serem afetadas. Então, relações públicas, por exemplo, vai ter menos influência da automação de robôs do que um lavador de pratos no restaurante. E daí, para isso, a gente precisa pensar a nossa forma de educar. E por isso que a gente uniu essas duas faculdades aqui em cima desse palco. Alguém já assistiu esse filme? É um filme que o personagem principal não passa no vestibular. E daí ele resolve criar uma faculdade falsa para falar pro pai que ele passou no vestibular. É um filme desse bobalhão de sessão da tarde. E ele cria a Salt Harmon Instituto de Tecnologia. E daí eles são tão burros que eles colocam um botão aplicar no site, porque eles tinham que fazer um site para enganar o pai, e o botão aplicar funciona. Então, no primeiro dia de aula da faculdade falsa, tinham milhares de pessoas que eram as pessoas excluídas do sistema escolar, então aqueles caras meio bobões, que sofreram bullying, meio estranhos, que não passaram em nenhum vestibular, mas passaram no South Harmon. E daí eles falam assim, cara, e agora? O que a gente vai fazer, né? E eles começam a fazer uma faculdade meio autogerida, em que os estudantes pegam seus talentos individuais e criam matérias, os estudantes criam a sua própria grade, grupos pequenos. E daí quando eu assisti isso, depois de várias, eu assisti algumas vezes nessas sessões da tarde, uma vez eu falei, cara, mas isso, tipo, grosseiramente também é um pouco o futuro da educação, né? Eu trouxe 5 micro tendências só para fechar, que eu acho que seguem um pouco a Salt Harmon e trazem um pouco também o que as duas faculdades, tanto EBAC quanto Singularidades, fazem em parte. Um é de microescolas. Grandes classes com 500 alunos não tem humanização, né? Você não consegue criar a relação lá do começo e transformar aquele espaço em alguma coisa significativa. Então, escolas com classes com poucas pessoas, ou como a Singularidade faz, né? Tem, eu não sei qual é a média de alunos por sala, uns 40, mas divididos em mesa de 6. Então, você consegue fazer grupos menores, isso garante um aprendizado maior. Ambientes modulares, então você não tem só a sala de aula, que você aprende tudo lá e é só um modelo de aprendizado. Você tem um espaço maker, um espaço thinker, um espaço para você descobrir, pesquisar, e daí a escola ou a comunidade como um todo começa a ser usadas de várias maneiras, de um jeito muito mais dinâmico e autônomo. E uma coisa também que não tem muito esse nome, mas o trabalho por projetos traz muito essa metodologia ágil, né? Para você aprender qualquer coisa, principalmente na educação básica, você tem que aprender várias outras coisinhas para chegar em uma fórmula, por exemplo. E daí, meio carro não é um carro, né? Então, se você aprende, alguém chega para você com metade de um carro e fala assim, isso aqui é um carro, mas você vai descobrir isso daqui a 7 aulas, não tem significado nenhum. Uma coisa que trabalhar por projetos começa a fazer é uma metodologia que os desenvolvedores usam muito, que são ciclos rápidos de aprendizado e de realização. Então você tem um desafio pequeno e que tem significado, você vai lá, faz esse ciclo, aprende sobre esse desafio, tem um resultado no final e consegue ir juntando os bloquinhos e aprendendo de um jeito que química tem sentido, né? E, por fim, essa falta até um bem de singularidades. Uma avaliação formativa, tem mais duas, uma avaliação formativa, que é uma avaliação que vai além do 0 a 10, né, ou do mandou bem ou não mandou bem. Uma avaliação que analisa vários aspectos. Analisa, sim, que é importante o cognitivo, se você aprendeu ou não, porque sair da escola, sair da faculdade, sem você aprender algumas coisas fundamentais da sua carreira, ou de matemática e português, não dá. Mas, ao mesmo tempo, também avalia
o aluno integralmente e várias vezes durante o ano, o semestre. Então, feedbacks contínuos. E, por fim, muito ligado com o cidadão global e com o modelo, até nessa mesa, né, que a gente tem um gringo, um brasileiro e outro brasileiro. A gente vai precisar ter um ensino cada vez mais bilíngue e que se adapte e que seja empático a outras culturas. E esses são os meus contatos. Hoje eu caí no Brasil, que começou com uma viagem de ônibus, virou um portal de conteúdos que mapeia boas práticas de educação que estão acontecendo no país e conta isso tanto pelo site, quanto redes sociais, news, palestra, livros. Mas aqui é muito mais o papo para a gente continuar pensando em como transformar a educação, seguindo um pouco dessas tendências e outras, garantindo que a gente consiga cidadãos, tanto na sociedade, atos para fazer mudanças, quanto no mercado de trabalho, né? Obrigado. EBAC is a project that was launched 2.5 years ago with the purpose of creating, educating talents in the creative industry for Brazil, to stay in Brazil and to develop the creative industry and the creative economy inside Brazil. Because we saw that once you are entering a university as a Brazilian outside Brazil, it's very difficult for people to be persuaded to come back to Brazil. And then we are losing minds to build up the creative industry. What we are offering here is 2 tracks. One track is a British educational undergraduate program, which is a bachelor degree in analog creative arts and in digital creative arts. That is done through a British university license. So that means that when you are a bachelor student here at EBAC, you are also a student at a British university. In our case, it is at University of Hertfordshire, which is the second biggest creative arts university in the UK. The other track that we have here at EBAC is that we're offering professional development courses for everyone already employed in the industry that wants to upgrade their skills or maybe even change their career to the creative industry. And we have numerous amounts of courses, again going from analog creative arts to digital creative arts. We are British in our methodology, so our academic methodology is very refined. And you can ask yourself why British? It's because the UK, United Kingdom, they have a very long tradition of having refined their academic methodology and recently very modernized, and it has been working very well in Europe. And also we see that when we are applying the academic methodology here in Brazil, it works perfectly. We are getting much more passionate students with a much deeper understanding of the discipline and a deeper understanding on how to reach our learning outcomes. Is it too boring? No, that's good, because I am boring. My professional background is statistical economy. So people say, have to be super boring or super fucked up, choose yourself. Of course, the British Queen is saying hello to you because we're a British university here. Our values is that we want to create a space, an international space of very high level of academic quality. We also want to create a space where it is fully allowed to experiment, to innovate, to be diverse, to be different, in order to create something unique. So our main focus here is to foster and facilitate a new wave of creative education in Brazil based on a very high level of academic quality.
we are embracing to question everything. So we embrace critical thinking, we embrace how to solve problems, very complex problems. We challenge how to solve challenges in different ways. So it goes much more beyond to be a creative mindset. It's about having new skill sets for the future. And why we're doing that is because we see that everything is changing. We see that in just 2 years from now, we know that 30% of all tasks for 60% of all occupations, they will be digital. We also know that in 12 years from now, 2 billion job descriptions have disappeared as we know them of today. So we are trying to understand what is happening in the world of today and tomorrow, and we are then structuring our offerings, our courses, whether it's the undergraduate degree or the single courses. We are structuring them in terms of what do we believe and what do the industry tells us that they need in near future. So basically, we are very aware of that the world is changing dramatically. What we also know is that we know that each and every actors in our ecosystems among companies, they are beginning to understand that technology and the technology development is increasingly exponential every day. So that means that companies that used to say that, well, my core competence is this and that, in the future, they will understand that they only have a temporary competitive advantage. So that is making companies also rethink themselves, what they're doing and what they need to do tomorrow. Part of that challenge is also to rethink which skill sets are needed in their own future. For example, we know that very famous companies like Facebook and Google, all the companies that we know, they have very great minds that are different in their thinking compared to old school industrial companies. But things are changing in the world, especially here in Brazil, because in Brazil we see a shift from very old school systems into a completely new modern world. And I would say that my observation is that in Brazil we should be proud because we have companies that actually are understanding the need to change, but most companies, they do not know how to change, and they do not know which competences that they need to request for the future. So this is the dilemma we have right now. We also have a different dilemma, that is that we have very limited potential in the world at the moment that can think really creatively in terms of establishing the visions for society in the future. Just one example is that we know that Netflix in 1996, they started out as a very simple rental companies of DVDs. People ask me, what is DVD? We don't know. But this is what they started out. But at that time in 1996, they envisioned the company that you see today, that you could stream any kind of movie on any kind of device anywhere in the world you are. And that vision at that time in 1996, I remember this because I was part of giving feedback to the founding team at that time, and all of them said, you know, this is very great, but it will never happen. Today, 2018, for us, this is daily life. Netflix is here. We don't really think about it, but think about to envision this in 1996 was very creative. So this is an example of very few people at that time that had the capability and the capacity to envision the future. And it only happened because most of the people were very open-minded towards changes in society, and they chose to hack their own education and not go the traditional way. So they were thinking outside the box all the time, and that actually led them to envision something so crazy as Netflix, which today is very standard, very mainstream. What is my point about all this? My point is that skill sets is changing all the time. We know that in a few years from now, we have the most free relevant skill sets for the workplace. One is creativity, another one is complex problem solving, a third one
is critical thinking. All the three elements is actually our key priorities here at EBAC, what we are teaching. So there's a point why we are celebrating these disciplines here, because we believe that this is the right way to go, and we believe that there is a place for everyone in the future with these skill sets. Now, in my opinion, what we see in Brazil today is that we have a broken link. We have a broken link to our basic education, to our higher education. And this is something that we are beginning to see this being addressed in different elements, but mostly with institutions like Singularidades is keeping an eye on this and is tracking this one and is actually writing about it, communicating and enabling a discussion about this one. And I think this is really important because Brazil is very traditional. I'm from Denmark, and in Europe you would say that you are traditional thinking, but you're also very open to new challenges. In Brazil, I would say here the system's even more traditional thinking in terms of education. It's maybe a little bit harder to change society. Let me give an example of what happened in Northern Europe in 1970s. In 1970s, there was a lot of experiments, the hippie culture. But basically what it was about is a revolt against traditions. And traditions in terms of education, in terms of family, and in terms of how you would live your life. So all these experiments in 1970s in Northern Europe actually led and had a consequence that you would change the educational system into a much more modernized thinking system. The same revolution has somehow been missing in Brazil. So we see that there is a lack of timing to develop all this. But I believe it's going to come. It's just a matter of time, a matter of having more organizations that is enlightening us about the differences and about the quality and the challenges. I will actually jump a little bit to creativity, because this is what we hear about. This is a picture from Burning Man in Black Rock City in the US. It's going on right now, a yearly event. Two people invented this concept some years ago, many years ago, and today is probably the biggest art installation exhibition in the world. And it's a great business because they made around $40 million for 2 weeks. So it's a great business opportunity. But it's an example of creative economy, as we know this. A concept that really didn't exist 20 or 25 years ago in the world, but now we are accepting that the creative economy is something that's adding value. We also know that the creative economy in Brazil is probably the only industry that is really growing a lot. Mostly because Brazilians are passionate, creative people, but also because it is part of the culture here to support and consume culture in a different way. I will soon finish my long speech here, but I think basically my picture here shows something is that we have a gap in Brazil. We have on the one side a picture from the Burning Man. We have it's an example of the creative economy, and then we have an amazing boy with an empty textbook, because at the moment at the schools we're not educating for today's world or tomorrow's world. So there's no textbook written about how we should do this. We're beginning to see initiatives, small initiatives going this way, but I think there's a long way, and the more focus we get on this one, how can we reach, for example, the three most important skill sets for the future: creativity, complex problem solving, and critical thinking. We need to be much more aware of this in our basic education. So this is one of the challenges. I will not go through all the slides. I'll just say that I believe that the key driver in terms of changing the educational paradigm in Brazil is being driven by passion. You need to get students to feel the passion about this. Not learning something that a computer can do. It's a different kind of education we need today. It's also understanding the context. You need to perspective what you are learning today. It's also about having foresight. It's about having talents that can think about where will the future be, not where the future is today, but where will the future be tomorrow.
It's also a question about having disruptive relevance. Every basic education should begin to inspire students to begin to think about what is disruptive relevance in what we're doing, even it is drawing a picture or questioning what is the pen we're drawing with. This is just a tool for communication. Take a step back and look at how we're communicating, and can we somehow think of this in a different way. So better disruptive relevance. It's also about having new toolkits in the way that we are teaching as teachers, but also the toolkits as we are learning as students. Just an example, today Learning 3.0 is all about network learning, peer-to-peer learning, community-driven. It's all about that we are not constrained by time or physical locations. We can do this all around. So it's all about infrastructure and a new way to look about educational infrastructure. It's also about understanding the principle of data, information, knowledge, wisdom, and what we're talking about. What is knowledge? Question what is knowledge. Also question about what is it that we do not know that we should know, or what is it that we do not know that we should know that we do not know. So there's a lot of different things of toolkits that we need to embed into the educational system that is not there at the moment. It's also seeing the way that we are living, the way that we are designed in our daily lives, in the companies that we're working, how the schools are working. Schools are at the moment very traditional and organized in a hierarchy. And that simply just constrains our opportunities as teachers or as students, because we are somehow not going into a new paradigm, we are locked into an old paradigm. Here at EBAC, we embrace the hierarchy where everyone has a shared accountability. Yes, I'm the director, but basically I'm just an employee as everyone else. And we are all alert and we are all working together to achieve some common goals. So what I do as director here, I give context to each and everyone, and each and everyone has its own discipline to figure out how to carry that context and transform it into actual actions and operations. And the same thing we're teaching our students. We give them the context and then they are becoming increasingly independent learners. Basically, this is the last slide. I think that most importantly is that we need to respect the law of time of the making. It takes time to adjust everything, and it takes time as a student to become a talented student. And it takes time for a teacher to become from a teacher into a brilliant teacher. And it's all a process. And we need to also respect that in the time of the making, there is a lot of experiments that we need to do. So by this, I would say that embrace time of the making, respect the process. It will take time, but we need to have initiatives to give us input, like you, Gaio, and like you, we will. So thank you, and sorry for the very long introduction here. Eu sou o Miguel, eu sou diretor de uma faculdade de educação chamada Singularidades, né? A gente forma professores, basicamente a gente tem 3 cursos de graduação, Pedagogia, Letras e Matemática, e pós-graduações das mais variadas. E o nosso foco é a didática, né? Como se ensina, como se dá o processo educativo do método do professorado ao processo de aprendizagem. Bom, o que acontece? A gente está vivendo um momento de mudança de paradigma, né? Quando a gente fala da escola, a gente pensa... A escola tem 2 grandes drives que muitas vezes impede ela de mudar, né? Um drive filosófico, né? Que é o iluminismo, que faz com que tudo seja dividido em caixinhas, né? Fragmentado. E a universidade, ela é assim, ela é departamentalizada, ela tem os donos dos departamentos, né? É muito difícil você romper esse modelo hierárquico, né? E territorialista da universidade, né?
Então você tem um modelo filosófico que a gente tem que mudar, né? A gente não sabe se a gente está indo para a pós-modernidade, há uma série de discussões sobre isso, mas o conhecimento que a universidade produz é um conhecimento de fragmentos. Não é só um fragmento vertical, horizontal, ele é vertical. Então, eu sou professor de biologia. Quando eu vou ensinar biologia, em vez de eu contar uma história bacana, né, como é, por exemplo, membrana celular, por que tentaram descobrir a membrana? Quais eram os problemas da época para se descobrir a membrana celular? O problema que eu tinha que resolver? Não, eu entro numa aula e falo membrana celular, citoplasma e núcleo. Então o conhecimento, todo o conhecimento do iluminismo é um conhecimento por bullets, né? Antigamente vocês são novos, mas a gente chegava assim e perguntava ao professor, você faltou na aula, ele falou, qual o ponto o professor deu? O ponto é o bullet. Então a gente jogou, lógico, foi ótimo, porque a gente mergulhou em cada um dos bullets. Membrana celular, pra caramba, eu vou lá e estudo toda a estrutura a fundo. Citoplasma a fundo e núcleo a fundo. Mas como a gente vai mergulhando cada vez mais, né? O Rubem Alves costuma dizer que que o especialista é o cara que sabe cada vez mais de cada vez menos. Então a universidade vai produzindo esse tipo de conhecimento porque ela é muito iluminista, ela é filha desse iluminismo. Lógico que teve antes do iluminismo na universidade, mas ela se popularizou com essa visão filosófica. Então a gente tem que discutir a questão da especialização. E a especialização teve uma grave crise de consciência. No começo do século XX, filósofos começaram a falar, isso aí não está dando certo, esse modelo não é bom. Isso no começo do século XX. A escola de Frankfurt falou, pô, essa super especialização não vai levar a lugar nenhum. Com a bomba atômica, a gente teve certeza que o hiperespecialista pode destruir o planeta, né? Porque os físicos que estavam por trás, Heisenberg, essa gente produziu conhecimento, mas falou, tô nem aí para quem é, eu vou gerar conhecimento especializado e não conecto com nada. E a partir da bomba atômica, começaram, por incrível que pareça, 45, começaram a surgir uma série de questionamentos populares desses modelos. Então a geração beatnik, que foi um dos primeiros grupos culturais a questionar o modelo de especialização, bebeu muito da fonte do Oriente. Quem já leu On the Road, quem já leu os livros de Jacques Kerouac, começa a perceber que eles têm um desejo de fugir do modelo ocidental. Esse orientalismo e esse modelo beatnik começou a contaminar todo mundo. Os hippies são todos indianos, né? Então eles começaram a discutir um modelo, porque assim, o modelo iluminista ele é muito linear, né? Hierárquico. E os modelos orientais, eles são muito circulares, yin e yang. Você tem os ideogramas, que não são textos lineares. Então, começou a se discutir a linearização. Eu já vou chegar na questão das universidades. O movimento hippie, né? O movimento ecológico dos anos 60, a questão dos negros nos Estados Unidos, tudo começou a surgir no seio da sociedade com uma força muito grande, tá? Berkeley teve um monte de problema, 68, tudo tem a ver, tudo é filhote dessa crise do iluminismo, né? Então a gente guarda um pouco, a gente tem a filosofia iluminista que faz com que a gente pense por fragmentos e linear. Você vê que a gente está em linha aqui, a gente poderia propor uma roda, mas a gente não consegue romper o modelo. E o outro, esse é o modelo filosófico. O modelo funcional da escola é a fábrica, é o Fordismo, né? Então, o Fordismo é uma hiperexpressão pragmática do iluminismo, né? O Taylor, o Fayol, todos eles pensaram, herdeiros do positivismo, pensaram nesse mundo de hipereficiência e da fragmentação, né? Toda vez que a gente vê o Charlie Chaplin no filme, você vê o que a hiperfragmentação faz. Ela destitui o trabalhador do seu poder. Então, o artesão medieval, ele dominava todo o processo educativo, todo o seu processo de elaboração dos bens, né? Então, o cara da fábrica não. Ele só conhece aquela parte. E aí, se tirou o poder do trabalhador. Quem ficou com esse poder? O cara lá em cima, o dono da fábrica. Esse modelo ocorre em todos os lugares. Então a gente tem dois grandes
paradigmas que a gente tem que romper. O do iluminismo, que não é ruim, mas ele tem que ser analisado criticamente, e o do fordismo. Nem a fábrica era mais fordista, porque quando o toyotismo veio, ele veio com os kaizens, com a ideia dos grupos trabalharem, observarem um produto, pararem e falar, não tá bom, um senso crítico. A escola não conseguiu trazer isso. Toda vez que a gente vai falar em avaliação processual na escola, a escola não sabe fazer. Então, eu tenho absoluta certeza que se a gente não romper com esses modelos iluministas e fordistas que estão na nossa cabeça, a gente não vai conseguir mudar a universidade. E aí, o que é a universidade? Hoje a gente tem no Brasil 2 grandes modelos de universidade. A universidade pública, que é muito influenciada pelo pensamento marxista. Então, toda vez que você vai numa discussão na universidade, cai no Karl Marx, né? Cai na expropriação, e acho ótimo discutir o Marx. O problema é que há e o Marx é filho desse iluminismo, né? É um filho dileto do iluminismo. Ele traz um modelo mental e os caras não querem discutir. A universidade privada quer dinheiro. Eles querem trabalhar com dinheiro. Então, quer maximizar os lucros, né? Então, hoje a gente tem a maior universidade privada do mundo, aqui no país, que quer maximizar seus custos. E você tem uma universidade pública que quer fazer a revolução de dentro da universidade, hermética, ela não chega à sociedade. E você tem um mundo de verdade, o mundo da tecnologia, o mundo do jovem que sai de um modelo hiperfragmentado e vai para o mercado de trabalho e fala, putz grila, eu não sei o que fazer. Então você tem um monte de meninos saindo de excelentes universidades que estão desempregados. Que não sabe o que fazer. O cara não sabe trabalhar em grupo. O cara do ITA lá, ele está com problema. Ou ele vai para o mercado financeiro e vai ficar muito rico, porque ele sabe matemática, um hermetismo. Ou ele vai para o mundo e fala assim, bom, o que eu faço? Então há um afastamento claro da universidade, seja privada, que para maximizar os lucros debilita a qualidade do trabalho, e seja a universidade pública que é preconceituosa em relação a uma série de coisas do mercado. Só que existe o mercado, né? Só que existe o mercado. E a gente tem que discutir com isso. Então, por exemplo, a EBAC é uma universidade que é uma faculdade, uma escola que produz o design, né? Quer dizer, elementos funcionais para resolver problemas da realidade. Então a gente está... Já cortou? Então, assim, o que a gente tem encontrado? Bom, as questões contemporâneas, aí o que acontece? Todo esse movimento dos anos 60 demorou um tempão, entrou nas universidades, mas de alguma forma foi calada, foi domesticada ou ficou no plano da universidade. Está lá, Paris 6, não sei o que, discutiram, mas era um elemento burguês. Quem estava naquele movimento de 68 era o pessoal que tinha dinheiro, não era o pessoal pobre da França, o operário da França. O operário da França estava lá, trabalhando. Os meninos mais ricos é que estavam discutindo as questões da sexualidade, as questões da classe, enfim. A universidade herdou muito isso. Então o que você vai fazer? Quando você sobe para fazer uma discussão, você está vendo 3 homens brancos aqui. Evidentemente, há uma série de questões por trás disso. E são importantes ser discutidas. No entanto, a universidade ficou nisso, que é a herdeira dessa questão de 68, os lugares de fala. Então, todo mundo tem que discutir a questão do lugar de fala. O problema é quando a gente perde a questão e se fragmenta em 12, 13 tribos, com cada um dos seus direitos, e que devem ser discutidos, e a gente esquece que a FEBRABAN não faz a divisão. A FEBRABAN está lá em cima, existem diferentes FEBRABANs, mas eles sabem onde tem que estar unido. A universidade tem gerado esses fragmentos, esses microfragmentos, né? E a universidade pública, a privada, ela tá num modelo civilizatório. O que está acontecendo? A família do pedreiro, a empregada doméstica está indo para, ou estava indo, não sei se agora com a crise está indo. Está gerando um tipo de público que nos próximos anos, né, vai cobrar cada vez mais. Então, junho de 2013 tem muito a ver com esse acesso, mesmo que para má universidade,
esse público que jamais tinha chegado começou a perceber que existe um outro mundo. Existe um outro mundo, tá? Então, embora a universidade privada não tenha muita qualidade, ela está fazendo um modelo civilizatório. Ele tinha parado de trabalhar, às vezes é o primeiro cara da família que está na faculdade e está começando a sorver os doces finos do mundo civilizado. A universidade pública está num problema, porque o lugar de fala, o hermetismo, o mundo da pesquisa está deixando esses meninos um pouco isolados. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que combater, acho que a gente tem que combater a má qualidade desses grandes grupos, né? E a gente tem que exigir desses grandes grupos. Por exemplo, são 3 grandes donos de universidade que dominam boa parte do setor privado. Então a gente tem que ir lá e falar com esses 3 donos, ou o governo tem que criar Anvisas, tem que criar modelos de cobrança desses caras que falam assim, o que vocês estão entregando é muito ruim, não pode ser o modelo que o MEC tem hoje. E a universidade pública tem que tirar esse modelinho aristocracia, intelecto e falar, bom, vamos de fato resolver o problema, vamos conversar com o setor privado, vamos conversar com o setor público e vamos produzir intelectuais, mas tecnologia social que ajude a gente a sair deste modelo, né? Então, a minha proposta final, o que a gente tem feito no Singularidades que é pequeno? Primeiro a gente tem polemizado. A gente tem que polemizar. Assim, a gente vive num mundo muito chapa branca. As pessoas vêm e fazem uma discussão, discute no Facebook, mas no dia a dia polemiza pouco. Agora, polemizar é trazer também umas propostas. Como que a gente vai avançar? Só para terminar, há uma discussão sobre o ensino online, né? O CNE vai propor 40%, 100% do ensino online. E aí as pessoas ficam apavoradas. Só que é o seguinte, todos vocês aqui estão com um celular no colo. Todos vocês. E se você subir no ônibus, 100% das pessoas estão com um celular. Então, se a gente quer de fato fazer uma transformação capilar na nação, entender que existe um aparelho poderoso nessa mão e que a gente não tem que fazer um modelo online, um vídeo, um PDF, umas questões, mas linguagens. A gente tem que criar novos modelos de linguagens que a EBAC pode contribuir para que as pessoas aprendam usando com o celular. Para terminar, o Netflix tem 100 milhões de pessoas que assistem, que assinam. HBO, 200 milhões de pessoas. Canal de YouTube que acompanha games tem uma audiência de 500 milhões de pessoas anuais. 500 milhões de pessoas anuais acompanham o videogame. Então, a gente no mundo da escola não acompanha isso. Os meninos estão aprendendo olhando o YouTube, né? A segunda questão é que a gente, então, no final das contas, é muito preconceituoso, é cheio de bloqueios mentais e não se propõe elementos de criação para, de fato, a gente atingir e chegar no século XX. A escola no mundo atual, ela está no retrovisor, enquanto a gente deveria estar com o farol na frente. Quer dizer, o educador, você acabou de falar, ele tem que estar de olho no futuro. Não que a gente tenha que romper com a tradição, porque a tradição é importante, mas se a gente não for um cara que lê o que vai acontecer, e dá para ler e atender, o futuro já existe, ele só está mal distribuído, né? Se a gente não fizer os currículos voltados para o futuro, a escola vai acabar sendo cada vez mais insignificante. Bom, depois disso, então eu abro para a gente, acho que vamos conversar isso. É isso, pessoal. Demais, gente. Obrigado. Obrigado mesmo. Acho que é instrumento de poder, né? Tipo, sem microfone, pouca gente me ouve. Então agora, em vez de eu ficar fazendo pergunta para vocês, abrir para vocês levantarem perguntas, debates, comentários, principalmente para esses dois, e eu também estou aberto a isso. Quem é o primeiro corajoso? Pode falar seu nome. Eu sou Luciana, sou profissional da área de ensino superior, muito interessada também na educação básica, e conheço o Miguel, já no Singularidades. Gostei muito da fala de vocês três, muito bacana ouvir aqui, dividir. E
ouvindo um pouco o que você fala, Miguel, sobre essa cegueira da universidade, eu chamaria assim, eu penso também como o sistema todo, o sistema do MEC, por exemplo, ele engessa muito, porque nós somos obrigados a seguir currículos que vêm prontos para a universidade. Então, no caso das licenciaturas que o Singularidades oferece, nós temos uma diretriz curricular que já vem pronta, que é muito limitada, que é muito engessada, que vocês também aqui na EBAC têm que seguir, né? Então, eu acho que isso nos faz pensar que uma discussão muito maior, como está sendo feita agora, no caso, para a educação básica, ela seria necessária também para a educação superior. E, ao mesmo tempo, eu sou originalmente da área da engenharia, né? A gente vê, pelo contrário, parece que existe um pensamento geral em se nivelar por baixo. Há um tempo atrás, acho que uns 2 meses atrás, eu vi uma notícia que falava em reduzir a quantidade de disciplinas nos primeiros anos, ou reduzir até 5 para 4 anos o ensino da engenharia. Por quê? Porque é um filtro tão grande os 2 primeiros anos, a evasão era tão alta, e os meninos estavam chegando ali depois do ensino médio com tantas deficiências. Então, ao invés de resolver o problema do ensino médio, a gente resolve baixando o nível do ensino da engenharia. Então, existe um problema sistêmico maior, né? Então, além da universidade estar sofrendo dessa cegueira, nós temos também o sistema de ensino, o MEC, por exemplo, que vem com essas regras que também não favorecem. Se a gente pudesse discutir um pouquinho o que vocês pensam também, até o pessoal da plateia, como é que a gente resolve esse problema? Vamos fazer 3 perguntas e a gente responde em bloco para a gente utilizar. Meu nome é Paulo Tasso e sou entusiasta da educação e até então do ensino superior, mas tenho também sido curioso com o ensino médio. Como foi falado, existe um broken link, né, between the basic and the higher education. E isso é muito importante ser refletido, né? Hoje, por exemplo, a Austrália, ela tem alternativas para a universidade. E a pergunta que eu faço, será que a universidade é o único caminho possível de quem sai do ensino médio? Né? Depois eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre alternativas à universidade. Se a universidade não muda e a gente precisa mudar, como mudar? Buscando alternativas. Tá? Mais uma? Boa noite, eu sou o Vitor, eu tenho uma escola de empreendedorismo para adolescente, né, focado no ensino médio. Hoje, eu até postei nas redes sociais, falando um pouquinho sobre a educação da Finlândia, né, o quão padronizada eles são, inovadores, etc. Em contrapartida, a gente está falando aqui sobre o MEC, né, sobre a dificuldade que a gente tem de inovar aqui no Brasil, e o quanto a gente é muito pressionado a manter somente aquele foco nas disciplinas formais, né? Acho que vai de encontro com o que a colega falou, sobre como a gente pode influenciar o poder público a quebrar esse sistema de uma forma que a gente consiga incluir matérias, áreas que tornem o ensino mais produtivo, mais feliz e que também, como consequência, forme jovens mais bem preparados para as universidades. Porque não adianta a gente só pensar na inovação dentro das universidades sem pensar na base, né? Eu acho que, e para melhorar isso aí, eu acho que tem que melhorar essa questão do quanto que a gente suprimido, assim, oprimido pela parte do MEC, assim. Bom, o que falta é uma estratégia de nação, porque a gente está vivendo uma reforma agora, é como se o mundo da educação vivesse à parte, né? Então, eu vou explicar uma estratégia de nação. A gente está sempre exemplos de países pequenos, Singapura, quando foi mudar a educação, 2 vezes ela teve 2 reformas. Uma delas foi ligada lá nos anos 60, dizendo assim, queremos ser um país industrializado, e toda a educação foi no modelo de industrialização, né?
nos anos 80 eles tiveram uma segunda reforma, falaram, olha, a gente quer ir para a economia criativa, né? E mudaram, né? Então o Brasil não tem o que a gente quer ser? A gente quer ser um país de agrobusiness, a gente quer ser um país industrial, a gente quer ser um país de serviços. O que o Brasil quer ser? Então enquanto a gente não tiver um drive, né? Eu acho que, por exemplo, a gente podia ser um baita país da biodiversidade, da energia eólica, né? Um país que a gente fala assim, bom, então vamos dar um viés de economia, de ecologia, de economia, de sustentabilidade, porque o mundo vai caminhar para isso. Mas o principal partido de esquerda vem lá e fala assim, não, vamos investir no pré-sal, que é uma ecologia fóssil, que não é combustível fóssil que não interessa mais a ninguém. Então, o Brasil precisa de um projeto de nação, e nenhum dos candidatos, toda vez que você olha para os candidatos, eles têm um projeto de poder, não nem de nação. Então, a gente tem muitos exemplos dentro do Brasil, não precisa ir para a Finlândia, né? Você tem um monte de projetos brasileiros que poderiam inspirar. O Renato Giannini fez um IBAC aqui, o Singularidades, isso em termos de universidade. Mas em termos de escola de ensino básico, você tem um monte, não precisa ir ver o Zé da Ponte, você tem lá um monte de projeto no Brasil que poderiam inspirar a gente. O problema é que os modelos são muito engessados. Quando você vai trabalhar com uma rede de ensino, Estado de São Paulo, são tantas as camadas até chegar na escola, que quando chega na escola, então, e vem projetos centralizados. Então eles falam, vamos falar de ensino ativo. Só que envolve um pouco os alunos e professores no debate. Isso não envolve os contextos. Então a Inglaterra criou um modelo que é o dinheiro na escola. No período da Thatcher chegava a 5 mil libras antes pré-Thatcher. Eu não sou liberal, mas vou dar um exemplo. Pré-Thatcher chegava a 5 mil libras na escola. Como ela foi diminuindo o Estado, ela foi de secretária de educação, ela falou assim, o dinheiro tem que estar na escola, não tem que estar lá. E o diretor da escola é que define o que quer. Então, hoje um diretor de escola é incapaz de contratar porque vem quem está concursado. Ele não consegue definir o seu time. Então, a Inglaterra hoje dá 5 milhões de libras para cada escola fazer. Mas para que, da Thatcher até aqui, teve todo um processo de 30 anos de gestão. Então o Brasil tem muitas iniciativas legais, não é para a gente ficar... não dá para... As pessoas pegam a Finlândia, a fotografia da Finlândia e esquece que foi um processo de 40, 50 anos. A gente está caminhando, não na velocidade que a gente queria, mas a gente tem que romper todos esses MEC, tem que diminuir isso e dar o dinheiro na escola, e formar o professor. Let me just offer a reflection. I see that the major challenge right now in the basic education in Brazil is that the system is systematically thinking of it is a result of the past. It is not looking at itself as shaping the future. I think it's a fundamental mindset from an institutional point of view. What do I mean by this? I mean that very few universities on a federal basis is actually looking to create something extraordinary on a short-term basis, whereas it's looking at itself as keeping the traditions of the past. But the problem is that, as we saw, everything is changing. And even in our basic education, teachers are not considered a valuable asset. It's just a workforce. And I think that the problem is that due to what, and this is a personal opinion, but I just see that most teachers at the basic school level, they are not considered as a role model. They are just a cheap labor force. And in the moment where teachers are beginning to be an inspirational workforce, driving that, this is where things are beginning to change. But the problem is that the moment teachers do not have the voice to change things at the institutions, maybe because some institutions are very commercial, maybe because some institutions are very public, bureaucratic, structured from an old school thinking. I don't know, but I just see something is happening. The other part is, and this is interesting,
what is it that we are educating for? When I see my children in school, what they are learning, I see that they are learning something from the past. They don't need to know something in their minds. They don't need to have different old school ways of searching and of understanding knowledge. No, they need to understand where to get knowledge and how to combine and recombine knowledge. And the problem is that most of the professors at their schools, they do not have that training and that capacity to deliver new knowledge to them. So I also think the broken link at the moment is about that we do not have in Brazil a clear focus to invest into the teachers' development and upgrade the teachers from an old school system to today's system. I think this is one explanation. When you go to universities, in especially Northern Europe, what are you looking at? You're looking at cross-disciplinary work. You are looking at, if for example I am studying philosophy, I would, in my philosophy study in Scandinavia, I would actually also have knowledge about business, marketing, finance, about engineering, nanotechnology. I would have different insights, and I would be working in projects with students from other disciplines, but on different challenges. There can be industry-specific challenges, there can be society-specific challenges, but in those projects, I will work with other disciplinary, other competences. Through that work, I will understand my discipline much better, and I will get much more motivated to understand what is it that I need to do for the future. And then I am less concerned about my grade in terms of the metric system I need to achieve, but I'm much more interested in my personal and professional capability to meet my co-students, my peer students in their discussions. So then I begin to develop myself. So my point here is that I think that project-based education based on real projects, real challenges, where you somehow begin to understand different disciplines and how you can relate to those disciplines with your discipline is of enormous value. And then you begin to look beyond the metric system of measuring your quality of education. The third part is that, for example, here at EBAC, we don't have vestibular. And people say, oh, but this is probably because you have low quality education. We say, no. It's simply because we do not believe in the metric system of the output of the schools of today, because we believe there's a different quality. So we perform interviews with each and every potential student here, and we measure them on social skills, professional skills, of course also with some metrics about what you have achieved on your academic curriculum, but this is less important. It's much more important about what you want to achieve and how you want to go to there. And I believe that we are much more, right now we are in a demand-driven society. So when I can actually take my app today, I can design my own shoe, I can pay it on my iPhone, and then 5 minutes later it's 3D printed in the shop. What does that mean? That means that when I demand something from the market as a consumer, I get it delivered almost immediately. And I think the same problem is in education, that right now parents cannot see what is the return on investment or the return of the efforts at their children in school, because there's no short direct link about what has been put into the students and what is coming out from the students that works for society of today. So just to say, this is the broken link, I think. But I really believe that investing into teachers and making teachers the heroes, the role models, this is a beginning of driving that force and being the inspirational force. How that's going to happen, I do not know, because I have very limited insight into Brazil. I have only been here a few years. But I can see that there's a willingness to change the system. And I see that there is a passionate about to discuss it and figure out new models for this. So I clearly believe that this is on the right pathway. Regarding the questions about what do we have on, for example, the high schools today, what is missing on the high schools? Do we have a broken link between basic education and what is doing the high schools and what we have the universities?
I think it's different generations, and I think it's different ways of thinking of education. As you said, most of my students, when I ask them, how do you learn this and that, they say from YouTube. And very few people say, I learned this in school, and this is catastrophic. So it's also the means that we're offering to our students, the learning platforms, they are under configurations. The beautiful part is that Brazil is probably the most experimental country on earth, with where maybe it's not the country where rocket science technology is being invented the first place, but it's certainly the place where it's going to get applied. So I can see that all the technology obsession in Brazil and the willingness to use technology is clearly a helping hand to drive and to accelerate the development of the reform of the educational system here. And also that will inspire politicians, especially politicians, to have a different view about education. That education can actually transform the reflection and the feedback to the system. Because at the moment, I do not see the feedback system from universities or schools. There's no feedback to civil servants in this way. So if a kind of an ecosystem could be developed about ongoing, inspiring politicians, civil servants that could inspire the schools and have that positive enrichment of information and knowledge and experience, then and get it systemized, then we are on the right path. But it will take some time, but I really think that I can see all the elements are there, just to put it. But we need much more attention in the media, as we see right now, for example, from you and from you also. Legal, só complementando, tem uma pesquisa da PUC, Rio Grande do Sul, se não me engano, que indicou que 10% de todo o recurso federal para os municípios desaparece no meio do caminho. Então, políticas como essa, né, que entregam, até no Rio Grande do Sul tem isso, dinheiro autônomo para a escola investir de acordo com o que ela mais achar interessante, é mega importante. Por outro lado, também o MEC tem um papel muito importante de pegar escolas e organizações que, por ou não muita competência ou falta de caráter, não estão garantindo uma educação de qualidade para todos, né? E sempre fica esse desafio enorme de 190 milhões de escolas na educação básica versus ter uma autonomia maior na base. Complementando também uma coisa que eu fiquei pensando aqui, a maioria dos projetos, ou em governo ou em setor privado, que escutam alunos e professores, eles são muito diferentões, né? Tipo, projeto que tem roda de escuta e tem aluno e professor nessa roda de escuta para a gente criar alguma solução para eles, nossa, olha só que legal isso, é diferente, não é o que deveria ser óbvio, né? Se a gente está mudando uma política pública, por exemplo, do ensino médio de um estado, é óbvio que tem que ter todo mundo representado dentro da construção dessa nova política pública. Então vira uma questão muito séria, porque daí as grandes camadas, o cara que está lá em cima assinando papel, ele sabe muito pouco da realidade local. Esses dias eu estava e não é só em educação, está num debate de saúde com algumas pessoas de governo, eles são muito preocupados que um documento específico, a verba estava disponibilizada, mas esse documento que era entregue nas unidades básicas de saúde não tinha sido impresso. E daí a gente apresentou uma prática que estava usando esses documentos, que era uma caderneta específica. E essa prática era super diferenciada porque ela estava justamente usando esses documentos. Então, o gestor público estava preocupado, eu não estou conseguindo imprimir esse documento, então as pessoas não estão usando, sendo que ninguém usa. Tipo, o gestor nunca ouviu as pessoas e saber que, eles precisam, na verdade, investir dinheiro em incentivo ao uso de caderneta e não impressão de novas cadernetas que vão ficar no armário, né? E respondendo Paulo, de universidades são o único caminho, uma coisa que eu provoco muito em debate de escolarização é que escola ou universidade você fica 4 horas por dia, né? Tipo, a gente nem sempre precisa ir no extremo de vamos desescolarizar ou vamos deixar de estar na universidade.
mas você tem 20 horas para você construir suas próprias jornadas de aprendizagem, né? E tem projetos muito legais que te ajudam, inclusive, a construir e manter essa jornada viva para que você atinja seus objetivos além da universidade ou até junto com a universidade, né? Singularidades mesmo tem, como universidade, incentiva a criação de portfólios e projetos autorais dos alunos, então ele só apoia uma coisa que está mais naquele aluno, naquele grupo, do que, né, tipo, bloquear isso ou ocupar o espaço desse aluno. Tem um dia de estudo autônomo, por exemplo, Singularidades. Então, os alunos vão lá e conseguem construir, usando a base dos professores, toda a tecnologia e os recursos que a faculdade dá, né? Acho que é andar junto. Só uma questão importante é que todos os projetos sempre têm um lado mais complicado e um lado menos complicado. Nos anos 70, o governo militar fez as escolas profissionais, né? E muita gente entendeu que era para evitar o desenvolvimento de pensamento crítico, era formar o cara para trabalhar na GM e ok, tá? Então muita gente carrega essa memória, e aí você chega na universidade, o pessoal da universidade, pô, é para formar trabalhadores sem pensamento crítico e tal. Será que é isso? Não sei. Aí usa o modelo alemão, não usa. Aí você tem projetos como a Ciência Sem Fronteira, pô, super legal, não sei o quê. Aí quando você mergulha, é tudo zoado, né? Assim, um projeto super legal é pouco sistematizado, é pouco... Então não tem uma visão estratégica. Ah, o FIES é joia, mas aí é o maior projeto de transferência de renda para o setor privado. Eu chego a achar... Acabei de ler um livro da Laura Carvalho que ela fala, o governo Dilma foi um governo liberal, porque foi um governo que transferiu grana tanto para as universidades privadas quanto as desonerações, que foram 600 bilhões de reais, quando você compara com quem foi para o Bolsa Família, 120 bilhões de reais. E aí a classe média vê isso e fala, Bolsa Família não, é para vagabundo, e esquece do dinheiro que foi lá. E a gente esquece do dinheiro que foi para a Ciência Sem Fronteira, para um monte de gente que foi para a Inglaterra que não sabia falar inglês. Então, primeiro a gente tem que cobrar, e depois a gente tem que entender o como. Escuta, para onde está indo o meu dinheiro? Então, as universidades, as escolas, a gente está vivendo uma reforma do ensino básico, não sei se vocês sabem. Ele está mais zoando do que ajudando, mas eu acho legal, porque o ensino básico é muito hermético, é muito disciplinar, não sei o quê. A confusão está tão grande que eu acho que agora eles vão começar a pensar que tem que apresentar uma outra proposta. O ideal seria a gente ter uma proposta boa. Mas como criou-se um anarquismo, uma anomia aí, as escolas vão começar a ser criativas e falar, vou propor alguma coisa. A verdade é que os meninos não são contemplados, né? A escola é um horror, né? E tá lá, 300 mil meninos que vão lá no Comic Con em dezembro, são 70% dos meninos classe C, e a gente não sabe o que é um quadrinho, a gente não conhece o mundo da economia, da cultura pop, e isso não chega na escola. Então a gente precisa, eu não sei se precisa ficar criando profissões, porque os meninos se viram, mas a gente tem que repertoriá-los com problemas, com culturas, com desafios. Basicamente isso. Depois eles se viram, né? Depois eles se viram. O problema é que a gente não tem um projeto de nação, a gente forma os meninos na economia criativa e depois não existe um mercado, não tem um mercado. Então a gente está vivendo esse problema de um país à deriva, né? Que não sabe para onde vai. Pessoal, mais uma pergunta, mais duas juntas, daí a gente vai para um bate-papo pós, mais informal, para ir todo mundo para casa assistir a novela das 9. Boa noite, bom, sou Márcio Okato. Vou tentar sintetizar aqui 3 temas. Um é homeschooling, a gente estava comentando que o meu filho mais velho começou esse ano e está criando asas com homeschooling. Adorei o Caio falou microescolas, e eu tenho uma forte trabalho com o movimento maker, educação maker, eu faça você mesmo. E quando você falou da microescola, ontem eu fiquei 5 horas com 4 amiguinhos do meu filho fazendo marcenaria, cortando madeira e pintando, e assim, incrível. E aí você falou da microescola. O que eu queria colocar para debate é que quando a gente fala muito do MEC e tal, na verdade assim, as pessoas aprendem fazendo.
Tem uma frase do Aristóteles que eu amo, que é: fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. E eu tenho um sonho que o movimento Maker se una ao homeschooling, não necessariamente a pessoa sair da escola, mas o ato de se apropriar, né? E eu queria colocar isso em debate, que o movimento Maker, por que não nas faculdades terem um espaço Maker? Infelizmente na USP o Fab Lab está indo mal, pelo que eu estou sabendo, mas por que não todas as faculdades terem um espaço Maker, que é um espaço de inovação, de juntar pessoas, de projetos pessoais? Então fica essa proposta da gente... um espaço Maker é muito barato para qualquer faculdade, né? Seria um espaço muito fácil de se criar. Então fica essa proposta. Oi, gente, sou o Marcos. Eu acho que para todo mundo é muito claro qual o papel da educação básica, da base. Mas quando a gente olha para a educação formal, a educação superior, o mercado já não valida mais tanto isso. E a gente tem visto que o mercado cada vez menos vai precisar de pessoas. Qual a visão de vocês, como formadores de pessoas que entram no mercado ou não mais, do futuro papel? O que vocês acham que o mercado de educação tem que oferecer para alunos que já não mais se veem no mercado ou vão precisar de um mercado? Vou falar rápido. A história do maker, do hands-on, do cara que mexe com a universidade intelectual tem nojinho de mexer com as coisas, né? Eu vou tentar radicalizar. O que acontece? O escriba na Grécia, ele era muito menos importante do que o intelectual. O intelectual, ele produzia as grandes ideias, e o escriba que transformava aquilo em texto. Então há um grande problema do trabalho manual, artesanal, porque é uma cisão muito grande com a universidade, que é o pensamento intelectual, né? Eu acho que há um vício de comportamento achar que o pensar, o livre pensar, ele é mais importante do que o transformar. Então essa é uma viagem minha, mas eu tenho essa ideia, né? E depois, o que eu acho em relação a o ensino básico, quando a gente lê, a escola também é culpada, porque quando a gente lê a LDB, é uma lei bastante liberal. Você pode, se você lê, tem um parágrafo que diz assim, não precisa ser anual, pode ser seriado, pode ser o que você quiser. Então a gente tem uma lei livre, só que os modelos mentais fazem com que a gente não mude. O que está acontecendo? A gente está vivendo uma crise muito grave, nós temos 11 milhões de nem estudam, nem trabalham, 70% são mulheres, porque ou estão tomando conta da casa, ou estão com seus filhos. Então essa questão, eu brinquei com você, mas essa questão de gênero é uma questão premente, porque as meninas são tratadas como quem tem que tomar conta da casa e não vão estudar, né? Tomam conta dos irmãozinhos. Então a gente tem que discutir o neném no momento que em 2020, 2021, quase 5 milhões de empregos no Brasil vão desaparecer por conta da inteligência artificial. Os primeiros empregos que desaparecem são os de repetição, mas médico já está perdendo emprego com o Watson, e tem um monte de menino da Pinheiro Neto que já está perdendo os advogados, porque quem está lendo os contratos é a inteligência artificial. Então, a gente está vivendo uma baita crise, que a gente está discutindo a renda universal, mínima, quer dizer, tem os bilionários e vai ter um monte de gente que não tem emprego, né? Está acabando o emprego. Se a gente não seguir uma alternativa keynesiana, do Keynes, quer dizer, vamos dar dinheiro para as pessoas para que tenha um mercado consumidor, a gente vai viver uma leva de pessoas tão à margem que vão acabar, e já fazem isso, atacar os ricos e os bilionários. Então, a escola está vivendo um momento muito grande e muito decisivo, que deve gerar ou gente que consiga produzir na economia criativa, ou gente que aprenda a viver em cidadania, já que não tem trabalho, mas vai ter uma renda mínima, que saiba se entreter e viver em comunidade. Então as questões são muito complexas hoje. E a escola está parada. Não é que está parada, estão discutindo. Eu tenho um monte de exemplo. Mas os problemas caminham para uma visão bastante catastrófica se a gente não tomar o poder agora. O poder, o poder emana da gente, né? A gente tem que pressionar, né?